Boa noite, na paz do nosso Deus. Graças a Deus, né? Não cansemos de glorificar, agradecer a Deus por mais um dia, né? O Senhor tem nos abençoado, tem nos dado saúde para continuarmos, né? Para nós perseverarmos nessa vida, né? Buscarmos os objetivos, os nossos sonhos, projetos, né? Tudo debaixo das mãos poderosas de Deus, amém? Porque Deus quer o nosso bem, né? E é um prazer falar da palavra de Deus para todos que estão nos ouvindo aí, né? Porque nós precisamos viver pela fé. E a fé, como que a gente alimenta a nossa fé? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, tudo que nós lemos na palavra de Deus produz fé no nosso coração, para nós termos essa força que nos ajuda, nos fortalece para continuarmos, para avançarmos, né? A fé é aquilo que a gente não vê, mas nós cremos que Deus pode fazer por nós, né? Deus é todo poderoso. A própria palavra fala, né? Por tudo que já foi criado neste mundo, todo o mundo que foi criado por Ele, né? Todas as coisas que nós vemos, nada é por acaso, tudo tem um propósito e tudo tem o Criador, que é o nosso Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia, né? O Deus que fez os céus e a terra, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo das nossas vidas, amém? A palavra que Deus tem para nós essa noite, para edificarmos a nossa fé, está lá em 2 Crônicas, capítulo 1 e 2. Fala do rei Salomão, né? No começo do seu reinado ali e da construção do templo para glorificar o nome do Senhor, né? Então, todas essas coisas, nós vemos na palavra aqui que o rei Davi, ele deixou um reinado poderoso para o seu filho, para Salomão, né? E Salomão foi ter com Deus ali, conversar com Deus antes de fazer qualquer coisa, né? Mas vamos entender a palavra, né? O tema é: antes da obra, busque a presença de Deus, né? Então, vamos ler ali no capítulo 1, 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Vamos ler lá, né? Está escrito assim: Salomão, filho de Davi, se esforçou no reino no seu reino. O Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. Salomão ofereceu neste lugar, ali, né, onde estava a tenda, sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu ali 1000 holocaustos, né? Então, ele fez sacrifícios a Deus ali, com holocaustos, né? Antigamente eles faziam sacrifícios de cordeiros ali a Deus pelos pecados, né? E para glorificar o nome do Senhor, né? E continuando a leitura, no versículo 7 está escrito assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu vos dou, né? Glória a Deus, né? Então, há uma busca, né? Uma busca por Deus ali, né? Uma perseverança. Nós precisamos perseverar em buscar a Deus, em fazer a vontade de Deus e muitas vezes sacrificar por Deus, né? Falar de Deus para as pessoas, né? Tomar a nossa cruz, né? A cruz que Deus fala ali,
toma a sua cruz e me segue. Então foi uma busca incessante por Deus ali, Salomão, né? Até que Deus veio lá e respondeu a Salomão. Apareceu a Salomão, ali diz a palavra, pede o que queres e eu te dou. Salomão disse a Deus, tu usaste de grande beneficência com meu pai, Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra da Davi, meu pai, porque me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entregar perante este povo, porque quem pode julgar este tão grande povo? Ele diz lá, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, né? Então, ele podia ter pedido tantas outras coisas, né? Porque ele tinha, desde os inimigos do pai dele, de Davi e tudo mais, ele podia ter buscado vingança, né? Poder, tantas coisas, né? Mas ele buscou a sabedoria de Deus. Deus se agrada desse tipo de busca por ele, né? Que busque a sabedoria de Deus, que busque a presença de Deus para nos direcionar no caminho certo, né? A própria palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso, então nós precisamos ser direcionados por Deus. Então, o rei Salomão herdou um reino pronto, um reino poderoso e grandioso na mão dele, né? Porque Deus era com o pai dele, com Davi, e tinha uma promessa de que o filho de Davi sucederia o trono, que seria Salomão ali, e que ia abençoar grandemente. Então, Deus tem promessa para mim, tem promessa para você que está me assistindo. Busque as coisas de Deus, né? Para ser alimentado por essa palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, né? E que nos fortalece, né? Glória a Deus. Então o rei Salomão, ele podia tocar tudo sozinho e esquecer de Deus, mas ele buscou primeiramente a orientação de Deus, a direção de Deus, né? A presença de Deus ali, né? E Deus abençoou grandemente. Então aquela pessoa que busca, né, a Deus em sinceridade e humildade, né? Não almejando o seu ego, a sua vaidade, Deus se agrada desse tipo de pessoa, né? Como está escrito na palavra, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Sabendo que é totalmente dependente dele, né? A sua saúde, a sua vida, a sua família, tudo que conquista, né? Todas as conquistas, tudo vem de Deus. Deus que nos dá força para nós trabalharmos, para nós conquistarmos, né? Deus que nos dá saúde. Eu não tenho controle da minha saúde, né? Só Deus que renova a sua misericórdia para conosco todos os dias de manhã, renovado nos nossos corações, né? E Salomão, continuando na palavra de Deus, no versículo 11, Deus se agradou da humildade de Salomão ali, e por ter perseverado em buscar a direção de Deus, e daí Deus responde ele dessa forma, no versículo 11 do capítulo 1. Então Deus disse a Salomão, visto que é este o desejo do seu coração, e não pedisse riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, tampouco pediste muitos dias de vida,
mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são-lhe dados, e a ti também darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei teve antes de ti e terá depois de ti, né? Glória a Deus. Então, quando você se humilha perante Deus e faz a vontade de Deus, Ele dá além do que a gente pede. Porque o nosso Deus que nós servimos, que fez os céus e a terra, Ele é grandioso, Ele é poderosíssimo. Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos e nós clamamos a Deus, né? E foi assim com Salomão. Isso daqui quer nos mostrar que quando nós vivemos na dependência de Deus, sempre na direção de Deus, Deus abençoa muito mais do que nós pedimos, né? Glória a Deus, né? Por tudo isso. E com Salomão não foi diferente. Ele foi muitíssimo rico, com bens, com, né, tantas coisas ali, porque queria fazer a vontade de Deus, né? Glória a Deus. Então, quando você coloca como prioridade as coisas de Deus, né? Coloca Deus como prioridade na sua vida, as demais, como eu disse antes, as demais coisas, elas vão se encaixando e vai dando, e nós vamos avançando, né? Como Jesus diz lá na sua palavra, em Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, amém? Glória a Deus, né? Então, viva na dependência de Deus. No capítulo 2, né, de 2 Crônicas, no capítulo 2, no versículo 1 ao 7, que fala aqui da construção que Salomão, né, queria construir o templo do Senhor. Para quê? Para sua vaidade? Não. Para colocar o seu nome, Templo do Salomão? Não. Era para glorificar o nome do Senhor, para glorificar a Deus por tudo que ele estava fazendo na vida dele e de todo o seu povo, né? O povo de Israel. Vamos lá ler? Então, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Salomão determinou edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Então, Salomão quis fazer o templo para Deus e também o seu palácio, o seu reino, né? Glória a Deus. Porque Deus tinha dado essa direção para ele, né? Pode fazer que eu vou abençoar, né? E já tinha sido o rei Davi, seu pai, já tinha providenciado vários materiais para fazer o templo do Senhor, né? Deus tinha falado a Davi que o seu filho Salomão ia construir o templo de Deus para fazer para glorificar o nome de Deus ali no meio do seu povo, né? Continuando a leitura, Salomão contou 70.000 homens de carga, 80.000 que cortassem lenha na montanha e 3.600 inspetores sobre eles, né? Então você vê aqui que Salomão ele preparou, né? Ele se preparou para fazer a obra de Deus ali, para construir o templo de Deus. Então ele se preparou antes. Deus deu essa sabedoria para ele. E Deus está dando sabedoria para nós, para nos prepararmos para o futuro, para tudo que nós temos planejado para nossas vidas. Amém?
Então, ele se preparou ali. Então, ele preparou todo aquelas pessoas, né? Os homens de carga, as pessoas que cortassem lenha na montanha, inspetores para direcionar eles ali. Então foi tudo muito organizado, muito preparado, né? Porque Deus assim estava mostrando a ele, dando essa direção. Continuando, no versículo 3, ele enviou mensageiros a Irão, rei de Tiro, dizendo-lhes: como procedeste com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também proceda comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome de Deus, nosso Senhor, e consagrá-la para queimar incenso aromático perante Deus, apresentar continuamente o pão da proposição e oferecer os holocaustos de manhã e à tarde e nos sábados, nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. A casa que estou para edificar há de ser grande, porque nosso Deus é maior que todos os deuses. Aleluia, né? Então, o nosso Deus é grande. Então, Deus quer fazer uma obra grandiosa na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Né? E continuando no versículo 6. Porém, quem teria a força para lhe edificar uma casa ao nosso Deus, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, senão para queimar incenso diante dele? Né? Então, Salomão sabia que Deus não habita em templos feitos por homens, né? Em quatro paredes, porque Deus é grandioso. Nem os céus dos céus podem conter o nosso Deus, e tão grandioso que é, né? Criador dos céus e da terra. Mas ele queria fazer um templo grandioso ali para a glória de Deus, né? Para que Deus fosse glorificado no meio do seu povo, né? Glória a Deus. E não era para a vaidade de Salomão, era para a glória de Deus, amém? Então, continuando, no versículo 7, envia-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, púrpura, carmesim e em azul, e que saiba lavrar com o buril, junto com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Nós entendemos aqui, lendo que ele usou pessoas, ele usou da sua influência, né? Conversou com reis de outros reinados aí, e o que a gente percebe? Que a obra de Deus, ela não é feita sozinha. Então, precisa de união, precisa de pessoas que glorifiquem o nome de Deus, né? E para isso que Deus fez também a igreja do Senhor, né? E Ele quer que a igreja permaneça unida, né? Avançando na obra de Deus aí para conquistar almas para Deus, né? Deus quer a salvação de todos, né? Deus diz na sua palavra que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos, né? Deus quer a salvação de todos, amém? Glória a Deus, né? Então ele quer um povo unido em oração, em perseverança nas coisas de Deus, né? Então Deus quer a união na igreja, né? Em toda a obra que nós fizermos, né?
a união tem que estar no mesmo propósito, na mesma direção de Deus, né? Para que avance, para que seja grandiosa. E tem um versículo aqui que chamou atenção também, que é o versículo 5 do capítulo 2. A casa que estou para edificar há de ser grande, porque nosso Deus é maior do que todos os deuses, né? Então, na verdade, só existe um Deus, né? O Deus que fez os céus e a terra. Mas, né? Não, corta essa parte, por favor. Então é isso. Então, versículo 5, né, diz assim: a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. Glória a Deus, né? Então, o nosso Deus é grandioso e Ele quer fazer coisas grandiosas a partir do seu povo, né? Glória a Deus. E onde que nós podemos aplicar isso na nossa vida? No nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, né? No nosso ministério. Deus quer fazer coisas grandiosas em todas essas setores, em todos os setores da nossa vida, né? Basta nós pedirmos primeiramente orientação a Deus e Deus vai sustentar essa obra, vai fazer-nos perseverar e vencer, né? Em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos, amém? Então, assim como Davi recebeu essa promessa de Deus e que seu filho iria construir esse templo para a glória de Deus, assim Deus está preparando para todos aqueles que buscam a Ele em humildade, em amor. Ele está preparando tudo, né? E glória a Deus, porque nós temos visto o agir de Deus nas nossas vidas, né? Na casa do Senhor, na igreja, né? E glória a Deus, Deus tem suprido todas as necessidades do seu povo, da casa de oração. Basta nós só buscarmos a Deus, né? Em humildade, e Deus está aí para ajudar a todos os que buscam, né? Mas, como a gente leu lá no começo, mas peça com fé, nada duvidando, né? Está escrito lá, Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 8, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente e o não lança em rosto, e lhe será dada. Mas peça com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lança de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, né? Então, peça com fé, nada duvidando, porque aquele que é inconstante, né? Não firma a sua fé em Deus ali, ele acaba sendo inconstante, ele não vai receber nada de Deus. Você tem que crer e descansar no Senhor, confiar em Deus, que Ele vai fazer, né? Não tenha dúvida, não seja inconstante nos seus pensamentos. Mas apareceu isso, esse problema na minha vida, não vai acontecer. Então aí, quando você fraqueja, você perdeu a sua fé, Deus acaba, não que Ele não queira responder, mas sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, pela fé, nós vamos conquistar, vamos avançar, amém? Isso é uma palavra poderosa da parte de Deus. Então,
peça a Deus, peça com fé, nada duvidando, né? Amém? Glória a Deus. Então, tenha fé que Deus vai fazer, assim como fez com o rei Davi, como fez com Salomão, né? E eu termino a palavra de Deus com o Salmo 127, Salmos 127, versículo 1, né? Tá dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a Deus aos seus amados o sono. Né? Então é Deus que nos sustenta, né? A confiança no homem é vã. Nós precisamos confiar em Deus, assim como Salomão confiou em Deus e foi grandemente usado por Deus ali, né? Com sabedoria para julgar o seu povo com justiça, com equidade, né? E foi grandioso o poder de Deus ali manifestado, né? Porque no capítulo 5 diz lá, no capítulo 5 de 2 Crônicas aqui, capítulo 5, vamos ver lá, no capítulo 5, versículo 14, foi tão intensa o poder de Deus, né? Depois da construção do templo lá, em perseverar, em buscar as coisas de Deus, que ali diz, ali ó, no capítulo 13, 14, diz assim: eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir em uma só voz, bendizendo e louvando a Deus, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E a casa do Senhor, né, o templo de Deus, se encheu de uma nuvem espessa, né? Não podiam os sacerdotes manter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Glória a Deus, né? Então foi tão poderoso o poder de Deus manifestado naquele lugar, naquele templo, que os sacerdotes, aqueles que estavam fazendo a obra de Deus na casa de Deus, não conseguiam se manter de pé, de tão poderoso que era Deus ali, né? É uma coisa, é um sentimento, é um poder que só quem tem uma intimidade com Deus pode sentir isso no coração, né? E é uma coisa grandiosa, gloriosa, é uma coisa muito boa, né? E persevere, irmão e minha irmã, persevere, você que está me assistindo, a buscar as coisas de Deus, persevere em buscar a Deus, que Deus vai se manifestar com poder e glória na sua vida, né? E você crendo em Deus, nada será impossível para Deus. Amém? Então, Deus faz milagres ainda. Creia que Deus quer fazer milagres na vida de todos nós. Amém? E com isso eu encerro a palavra de Deus aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Creio que essa palavra veio para edificar o nosso coração, né? Edificar a nossa fé, né? E creia, né? Tudo que você fizer, toda boa obra, coloca nas mãos de Deus. A sua família, a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, os seus projetos, tudo nas mãos de Deus. Deus vai encaminhar tudo da melhor forma possível. Amém? Glória a Deus. Obrigado por ter assistido. Deus abençoe. Amém.
Senhor meu Deus e querido Pai, obrigado por esta palavra poderosa que o Senhor falou aos nossos corações, meu Pai amado. Obrigado porque antes de fazer qualquer coisa na nossa vida, nós devemos buscar a Sua presença, colocar os nossos projetos, nossos sonhos, a obra de Deus, tudo, Senhor meu Deus, nas Suas mãos, porque o Senhor vai abençoar, meu Pai amado, porque o Senhor trabalha poderosamente através daquele que tem fé em Ti, que busca em sinceridade, em humildade, reconhecendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Muito obrigado, Senhor meu Deus, que assim como foi com Salomão ali no templo do Senhor, que ele não agiu sozinho, usou de sabedoria que o Senhor deu a ele, ele usou também a sua influência para organizar pessoas, materiais, tudo para a obra do Senhor ali. E o Senhor se manifestou poderosamente na vida dele. E eu creio que o Senhor se manifestará também na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, nos nossos projetos, porque o Senhor é grandioso e a sua glória dura para sempre. Muito obrigado por tudo, Senhor meu Deus. Abençoe a todos que estão ouvindo esta oração. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e graças a Deus.